Olá, amada! Seja bem-vinda a mais um Encontro Entre Amigas, o nosso encontro de toda sexta-feira. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem bastante tempo que eu não falo aqui no canal, que é sobre casamento. O vídeo de hoje foi uma sugestão de uma de vocês, a Patrícia Lima. Me pediu que eu fizesse esse vídeo falando sobre a esposa sábia, como ser uma esposa sábia. Se você não sabe, eu comecei aqui o Ministério Enlace falando, um dos assuntos que eu abordava muito aqui era casamento. Inclusive você vai encontrar aqui no nosso canal playlists sobre 30 dias, 31 dias de oração pelo seu casamento. Você vai encontrar como orar pelo seu esposo, ou seja, uma série de 30 dias, cada dia com um tema para você orar pelo seu esposo. Então tem tudo aqui no canal, fora outros temas relacionados a casamento. Então dá uma procurada aqui no canal, se você gosta desse tipo de assunto, se você quer saber mais, aprender mais para o teu próprio casamento, procura aqui o conteúdo no canal que você vai encontrar bastante coisa. E quando ela me fez esse pedido, eu falei, uma ótima oportunidade de retomar um assunto que eu não falo, há um bom tempo. Então, vamos conversar hoje sobre como ser uma esposa sábia. Então, a primeira questão que nós temos que trazer ao nosso coração é: o que é uma esposa sábia? Qual é esse conceito de sabedoria que nós precisamos trazer para o nosso casamento? Eu tenho 30 anos de casamento, vou fazer 31 anos de casada esse ano, e eu posso garantir para você que o que nos torna uma esposa sábia é o nosso relacionamento com Cristo. Sem um relacionamento sólido com Cristo, você não vai conseguir, na sua própria força, tornar-se uma esposa sábia. Eu sempre digo que casamento ele é desafiador, porque ele consegue revelar não o melhor de nós, mas as nossas piores facetas. Por isso que dentro do casamento nós precisamos da presença de Cristo para que o nosso casamento seja forte, seja estabelecido no Senhor. Então a primeira marca da mulher sábia, da esposa sábia, é ela ter um relacionamento pessoal com Cristo. Não é apenas trazer Cristo para o teu casamento, é você primeiramente desenvolver-se como uma mulher temente ao Senhor. Quando você tem esse relacionamento com Cristo, você começa a receber de Cristo, através do Espírito Santo, da Palavra de Deus, instruções sobre como ser uma esposa sábia. E eu vou pontuar alguma dessas questões para você no vídeo de hoje. Então, quais são essas características, quais são essas ações que a esposa sábia deve cultuar? Primeira delas, temor do Senhor. Nós sabemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser uma esposa sábia? Tema ao Senhor. Desenvolva o seu relacionamento com Ele. É através do temor do Senhor que você se torna uma mulher sábia. E como uma mulher sábia, você vai estruturar o teu casamento como uma esposa sábia. Então, o primeiro ponto para você começar a ser uma esposa sábia é desenvolver o temor do Senhor. Outra característica da mulher sábia, da esposa sábia, é aquela mulher que aprende a compreender o marido, saber ouvi-lo. Muitas vezes nós não somos sábias em compreender a maneira como os nossos maridos pensam, agem, sentem, e isso é uma característica da esposa sábia. Ela percebe que o seu marido não é sua amiga. Por que eu estou dizendo isso? Não é que o seu marido não vá ser o seu amigo. O meu melhor amigo é o meu esposo. Mas a questão é que ele é homem. Você não pode querer que ele haja com você como a sua melhor amiga. A forma dele de pensar, de raciocinar, de expressar o que ele sente é diferente. Por isso a esposa sábia aprende a compreender o marido e também a ouvi-lo. O seu marido normalmente, a maioria deles, não tem uma facilidade de expressar sentimentos. Eles não foram ensinados a isso. Mas isso não significa que eles não os possuam. O seu marido tem sentimentos. Você às vezes acha que não. Você fala, gente, eu casei com um ogro, ele não
tem sentimento, não tem nada. Não, não é verdade. Você que precisa aprender a compreender como ele expressa aquilo que ele sente. É você que foi chamada por Deus como auxiliadora, aquela que está ao lado, aquela que busca compreender, dar apoio e suporte. A mulher sábia aprende a compreender e a ouvir o marido. E isso nos leva ao próximo ponto. A mulher sábia estuda o marido. Eu não sei se você já assistiu o filme A Prova de Fogo. Eu creio que sim, porque ele é um filme, não é recente, é um filme antigo e muito bom. Se você não assistiu ainda, eu acredito que ele tem na Netflix para você procurar e conferir. Porque dentro das características do filme, uma parte que ele chama a atenção dentro do desafio de amar é estudar o cônjuge. Estude o seu marido. Lembra quando eu falei para você que no ponto anterior você precisa ouvi-lo e compreendê-lo? Para compreendê-lo, você precisa estudá-lo. Procure conhecer a fundo quem ele é. Entenda que à medida que os anos passam e o casamento vai avançando, algumas coisas em relação ao seu esposo, inclusive coisas simples como gostos, hábitos, mudam. Nós mudamos e isso é positivo. Mas dentro do casamento, precisamos ser mulheres que estudam o outro, que constantemente estão aprendendo como ouvir, como compreender, como agradar. Tudo isso faz parte de uma esposa sábia. Outro ponto que muitas mulheres falham nos seus casamentos é a questão de dar espaço. A mulher sábia, ela dá espaço ao seu marido. Os homens, como eu falei, eles têm uma maneira totalmente diferente nossa de pensar, de agir, de comunicar os sentimentos. A maioria, por que eu digo a maioria? Porque nós não podemos dizer todas, porque todas é algo muito complexo. Então, uma grande maioria das mulheres consegue pensar e conversar sobre vários assuntos de uma vez. E o homem, ele tem uma maneira gradativa de expressar o que ele sente, de conversar um assunto. Ele não mistura muito bem as coisas. Eu lembro uma vez que eu vi uma ministração sobre casais, eu não me lembro se foi Cláudio Duarte que falou, que o homem ele tem várias caixinhas. E quando ele conversa, ele pega uma caixinha de cada vez. Ele não pega como a gente várias caixinhas e consegue falar sobre tudo e compreender tudo. E uma dessas caixinhas do teu marido é a caixinha do nada, é quando ele precisa de espaço. É quando ele precisa simplesmente ficar ali com os próprios pensamentos. Isso não significa que ele está com raiva de você, isso não significa que você fez alguma coisa, simplesmente aquela necessidade que ele tem de espaço. Então conceda esse espaço ao seu marido. Às vezes quando ele chega do trabalho, você já quer contar o seu dia, já quer contar como foi, e às vezes ele precisa de um tempo, sabe? Para assimilar que ele terminou o trabalho, que ele está em casa. Então, seja uma esposa sábia e reconheça pelo estudo que você faz do seu marido quais os momentos que ele precisa de espaço e conceda esse espaço a ele. E para fechar aqui nesse vídeo de hoje, bem curtinho, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso. Casamento é um assunto que eu gosto muito de falar, é tanto que eu trabalhei com casais por muito tempo. É falar para você não se preocupar com as pequenas coisas. A esposa sábia, ela escolhe as suas batalhas, digamos assim. Não cria caso, não cria drama por coisas pequenas. Por uma toalha molhada que ficou na cama, por alguma coisa que não está do jeito que você gostaria, por ele não colocar alguma coisa no lugar que você gostaria, sabe? São coisas que não valem o desgaste dentro do relacionamento. Não valem. A esposa sábia, ela entende o que vale a preocupação, o que vale uma conversa, o que vale um ajuste daquilo que simplesmente você releva, você não leva em conta. E eu vou até colocar um ponto adicional aqui para a gente fechar o vídeo de hoje. Seja uma mulher que entende que ser casada com você também não é fácil. É interessante que a maioria de nós julga o outro, né? Sempre o outro, que é difícil o outro, as falhas do outro, as coisas que o outro faz. Mas a gente não para analisar a nossa própria conduta. Imagine que seu esposo também luta e se questiona como fazer o casamento de vocês dar certo. Claro que de uma maneira diferente da sua. Claro que de um jeito diferente do seu. Mas ele faz isso também. Então seja uma mulher que é sábia, que teme ao Senhor, que estuda o seu esposo, que dá espaço para ele, mas que também entende que você tem suas falhas e vocês juntos precisam se aperfeiçoar.
Tem um livro que fala Quando Pecadores Dizem Sim. Depois procura esse livro se você puder. É muito bom, é muito enriquecedora a leitura. Ele é da editora Fiel. E esse livro, ele consegue nos mostrar que somos pecadores. Não é um pecador casado com uma santa. São pecadores. Então que você, como mulher sábia, entenda isso. E que você possa desenvolver cada vez mais o seu coração no Senhor para fortalecer todos os dias o teu casamento. Casamento é construção. Todos os dias você precisa investir nele. Você gosta desse tema por aqui? Você gosta de ouvir e aprender sobre casamento? Então faz como a Patrícia. Deixa uma sugestão de tema que eu vou ficar muito feliz em gravar um vídeo para conversarmos sobre esse assunto. Não esqueça de deixar o seu comentário, avaliar o vídeo antes de ir embora e, claro, compartilha o nosso canal, inscreva se você ainda não é inscrito, porque estamos chegando à nossa meta de 50 mil mulheres segundo o coração de Deus. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!